Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Olá, pessoal! Aqui é a psicóloga Sara Vieira, mais um programa bem feliz. Quero agradecer por você que está aqui sempre ligadinho conosco, toda sexta-feira, ou se você não consegue assistir na sexta, mas assiste depois, muito obrigada. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que acontece todo dia 2 de abril, e esse mês inteiro, acho que nós precisamos, né? Não só esse mês, na verdade todos os dias, mas especificamente esse mês nós precisamos de ações voltadas à conscientização da importância desse tema. Então, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, e também para você que não é inscrito no meu canal, aqui no YouTube, Psicóloga Sara Vieira, e também no Instagram, @psissaravieira, se inscreva, me segue no Instagram, já manda uma mensagem lá pro Direct Messenger, que assim que puder, eu respondo você. Depois da vinheta, então, vamos para o conteúdo do programa de hoje. Pessoal, infelizmente, o autismo e as pessoas que estão no espectro autista ainda sofrem muito preconceito, justamente porque, apesar de estarmos na era da informação, a informação está na palma da nossa mão, literalmente, né? E o Brasil, sendo um dos países, ou o país, se eu não me engano, que mais acessa a internet, infelizmente a gente tem dificuldade com busca de conhecimento, né? Então, muitas pessoas não sabem que o autismo não é uma doença. Muitas pessoas acham que o autismo, inclusive, tem cura. Muitas pessoas não entendem que, por não ser uma doença, não existe cura para o que não é uma doença, né? São formas de lidar, e, inclusive, não só para quem está no espectro, mas também para toda a família, que nós chamamos com carinho de família atípica. Família que tem alguém ali dentro, ou mais de uma pessoa, que tem, ou está dentro do espectro autista. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ele é celebrado anualmente no dia 2 de abril. Essa data foi criada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em 2007. E por que a ONU fez isso? Foi para promover a conscientização sobre autismo e garantir a inclusão e os direitos das pessoas com autismo em todo o mundo. O autismo, ele, como eu comentei, não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode afetar a comunicação, afeta a interação social,
e o comportamento das pessoas que estão dentro desse espectro. Embora as causas do autismo ainda não sejam totalmente compreendidas, sabe-se que é uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo. O objetivo principal do Dia Mundial da Conscientização do Autismo é sensibilizar a sociedade para os desafios enfrentados pelas pessoas com autismo e promover a aceitação e inclusão social dessas pessoas. A data também tem como objetivo incentivar a pesquisa científica e o desenvolvimento de terapias e tratamentos eficazes para o autismo. Existem, diversas formas de você conhecer um pouco mais desse transtorno, não só na internet, mas também com criadores de conteúdo. Nós temos o Marcos Mion, que tem o seu filho, Romeu, muito querido, e o Marcos Mion, ele tem um papel muito importante na sensibilização, na conscientização do que é o espectro autista, porque diversas vezes ele coloca situações em que ele e o filho estão ali em uma interação, até para as pessoas entenderem um pouco melhor como funciona uma pessoa que tem autismo no dia a dia, certo? Como funciona a mente dessas pessoas, o comportamento e tudo mais. Existem pessoas que têm autismos em diferentes níveis, nivelamentos, algumas delas chegam a ter mestrado, doutorado, e tem pessoas que, aí, infelizmente, não tem nem o diagnóstico, às vezes não chega nem no diagnóstico, porque elas têm uma vida tão comum que o diagnóstico ele fica prejudicado, entre aspas, justamente por isso. E aí você percebe que a pessoa ela tem alguns comportamentos que diferem um pouco de pessoas não atípicas, né, de pessoas típicas, mas não tem um diagnóstico fechado. Isso, na verdade, até atrapalha um pouco as relações dessas pessoas. Vou deixar para vocês aqui algumas informações sobre o autismo, para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre o que é e, enfim, como funciona para quem vive dentro do espectro. Então, muita gente fica com a impressão de que o Romeu quase que não é autista. E, cara, não. Eu passei por todas as fases e continuo passando. E eu faço questão de falar. É difícil. E é difícil todo dia. Hoje todo mundo vê ele agarrado em mim, sempre está agarrado em mim, sempre. Mas ele não aceitava o abraço. Ele era uma criança que não aceitava, mal aceitava o toque. Apesar de ler tanto sobre o assunto, e eu realmente li e continuo lendo, para mim, nesse caso específico, ele funcionou em puro instinto. Instinto paterno, que eu fui abraçar meu filho fugiu, ele rejeitou, teve uma reação, inclusive. Eu olhei e falei assim, que é isso? Tá maluco? Vem aqui, moleque. E abracei ele de novo e ele, não sei o quê. E eu falei, eu vou te abraçar e eu vou te encher de amor até você tirar, seja o que for que seja. Eu vou matar o que tá te travando de me abraçar com amor e com abraço. E eu vou ficar abraçado com você até você me abraçar de volta. Eu não recomendo, porque não é uma técnica que tem nenhum livro isso, cara. Você não vai achar isso num livro de... Não vai. E não quer dizer que vai dar certo. Inclusive pode piorar, pode fazer o autista entrar ainda mais dentro do seu próprio mundo, da sua redoma. Quando ele não querer o contato e ter o contato, pode ter o efeito reverso. É bom falar isso para ninguém sair fazendo. E o segredo do autismo, para você conquistar qualquer coisa, são dois fatores. O primeiro é paciência e o segundo é amor.
E quando eu falo amor, todo pai, toda mãe ama seu filho. Mas é um amor diferente, porque é um amor que ele tem que existir até quando você está cansado de amar. É um amor que tem que existir sem ter retribuição. Porque na realidade, a maioria dos casos, de um autista, principalmente de moderado e grave, ele não vai te dar o retorno que você espera. Você vai falar eu te amo todos os dias para ele, ele não vai falar de volta. Mas não quer dizer que ele não está ouvindo. Muito pelo contrário, ele está. Mas você entende que é um amor que não... É um amor que não vai te trazer nada de volta, você não vai ter o retorno dele. Por isso que eu falo que ele é diferente, ele tem que ser... E aí entra a paciência, porque vai demorar. E você não pode desistir. Se você desistir, você está desistindo do seu filho. Não dá para desistir de um filho, entendeu? E quando chegou o dia de ter a conversa com os meus filhos, porque eles começaram a entender, né? Depois de um certo tempo, eles começaram a entender, mas o gatilho foi que o Romeu podia deitar com o iPad e os outros não. E aí eles falaram, mas por que o Romeu pode dormir assistindo o iPad ali e a gente não? E a gente começou a chegar a um negócio que eu vou ter que explicar para eles, né? Eu vou ter que ter essa conversa. Na prática, é porque naquela época, hoje ele já dorme sem, mas naquela época, se ele não tinha um filminho rodando para o cérebro dele conectar e desligando e acalmando as atividades, e acalmando a atividade cerebral dele focada em alguma coisa, ele não parava de falar. A cabeça não parava, e ele não parava de puxar assunto um atrás do outro, Era 1h da manhã, 2h da manhã, as crianças tendo que acordar às 6 para ir para a escola, e ele lá, blá, 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 falando sobre qualquer coisa. Mas ele não conseguia parar de falar, porque o cérebro não desligava, não acalmava, né? Então ele ficava lá com o iPad e tal, não sei o quê, e aí eu expliquei para os dois. Eu falei, é o seguinte, vamos ter essa conversa. E eu falei, o Romeu é autista. E foi a primeira vez que eu falei para eles e eu fiz eles decorarem, porque eu sabia que eles têm uma responsabilidade social, meus filhos também, por serem meus filhos, o que é autismo, que não é uma doença, que é uma condição do cérebro, que o cérebro simplesmente trabalha de uma forma diferente. Expliquei para eles, tal, não sei o que, eu falei assim, e também foi uma coisa muito ali na hora, assim, e eu falei assim, agora vocês querem saber o que é mais legal de tudo? Que essa condição que o Romeu tem, que o cérebro dele trabalha diferente, sabe o que faz? Vocês lembram que o Romeu entra na piscina gelada que ninguém consegue entrar e ele fica lá horas? Vocês já repararam que o Romeu consegue ficar olhando para as árvores horas se a gente deixar ele lá? Você já viu que o Romeu, quando ele está com os nossos cachorros, ele olha no olho, assim, é quase como se ele conseguisse entender o que eles estão falando? Então, o Romeu tem superpoderes. Ele tem superpoderes, ele entende o vento, ele conversa com a natureza, ele tem superpoderes de conseguir entrar na água gelada que ninguém consegue e ele não sente o frio. E cara, eu fui contando isso para eles de uma forma que quando acabou o Stefano, meu menor, olhou e falou assim, e por que você só deu superpoderes para ele? Não deu para mim? Aí eu falei, não fui eu, foi o Papai do Céu. O Papai do Céu deu, mas assim, a gente tem um superpoder que é conviver com o Romeu. E aprender com ele, porque assim, ele tem esses superpoderes, mas ele precisa de muita ajuda em outros aspectos que ele não consegue entender o nosso mundo, que o cérebro dele funciona diferente. Aí é o nosso superpoder de conseguir abraçar ele, cuidar dele e fazer ele evoluir no nosso mundo. E foi um momento muito bonito, eles entenderam perfeitamente, hoje eles já estão mais velhos, eles já conseguem entender bem mais e uma coisa eu te garanto, assim, eu tenho filhos muito legais, mas eu tenho certeza absoluta que eles são muito legais porque eles têm o Romeu. E eles vão crescer para ser seres humanos muito diferenciados, tolerantes, dignos, éticos, porque eles cresceram dentro de um lar especial. Certeza absoluta. E uma data como hoje, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o que ela pode trazer de melhor? Ela pode trazer a conscientização, o fim do preconceito, exatamente. A luta pela igualdade, a luta pela aceitação. Essa é a minha maior batalha. Eu falo assim, a gente tem muitas missões na vida. Eu tenho o entretenimento como uma missão, eu tenho a arte como uma missão, mas eu tenho um propósito que Deus me deu de presente. Deus me deu esse propósito na forma do maior amor da minha vida. E o propósito, eu considero, Pedro, uma coisa que você faz porque os outros precisam que você faça.
é diferente de uma missão. Uma missão eu faço porque eu amo. A arte eu amo fazer. Entretenimento eu amo fazer. Agora, o meu propósito, que é lutar pelo autismo, os outros precisam que eu faça. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer. E esse dia, ele traz essa vitrine. Então, por exemplo, o ano passado, a gente iluminou o Cristo Redentor, junto com o Padre Omar, que cuida lá do azul, Cristo, né? de azul. Iluminamos de azul, que é a cor universal do autismo. E isso foi para o mundo inteiro. Os posts que eu faço, os vídeos que eu faço, essa batalha é constante. Eu, minha mulher, a Suzana, a gente vive isso 24 horas. E, obviamente, que tem os autistas que falam que não é meu lugar de fala, etc, etc. Mas eu reluto, porque no caso do meu filho, é meu lugar de fala, porque ele não tem o cognitivo desenvolvido para bradar pelos direitos dele, para lutar pelo que ele acredita. Ele acaba sendo muito mais vítima do que qualquer outra coisa. Então eu tenho que falar por ele. Então eu tenho que assumir essa posição. E eu tenho que usar os meus mais de 20 anos de carreira, que me deram um megafone desse tamanho, que me dão a oportunidade de estar no seu programa hoje, num dia tão especial, falando sobre isso, para lutar por ele. E por mais de 2 milhões de autistas que existem no Brasil hoje. E lugar de fala de pai, de autista, esse aí não tem jeito, você tem. Você acha que o Romeu curtiria participar dessa conversa aqui com a gente? Ele tá empolgadaço. Ele tá... Então chama ele aí. Eu vou chamar ele, tá? Eu vou chamar ele, vou trazer ele. Ele tá preparado para... Su? Oi. Suzana, minha Tudo mulher. bom, Suzana? E aí, tudo bem? Romeuzão tá aí? Traz ele. Tem uma frase ali que é... que a nossa Fui eu vida... que escrevi. Que frase é? Que a nossa vida seja uma boa vida. Todo mundo pode ter uma Todo mundo boa precisa. Precisa. Todas as pessoas. Né? A gente acredita muito nisso, né, Romeuzão? Muito. No amor, Amor. né? Na alegria, Amor na alegria. né? Romeu, o seu pai tem muito orgulho de você, mas eu acho Ele que tem você muito tem orgulho. orgulho. Você tem orgulho dele? Você gosta de Não assistir o muito Caldeirão? orgulho. Eu gosto de assistir o programa dele. Mas fala a Porque verdade. ele arrebenta. Eu assisto muitas vezes. Assiste, vê de novo e de novo? Assisto, vejo de novo, repito. E o que você mais gosta do programa? Do tenho, não tenho, sobe o som. E quem é o cara legal que faz o sobe som comigo? O Lucinho. O Lucinho é legal, né? É, O Lucinho, ele manda recado pra você? ele manda todo dia mensagem pra mim. O Lucinho é muito legal mesmo. Muito legal. Por que o Dia Mundial de Conscientização Qual sobre dia o mundial? autismo... O Dia do Autismo. O Dia do Autismo. Por que é importante? Porque a gente tem que celebrar o autismo. Sim. Que as pessoas têm que saber, né, filho? Né? Tem que Todas as respeitar. pessoas precisam saber. Você lembra que o ano passado a gente fez... Você apertou o botão... Eu apertei o botão e acendi Acendeu o quê? o Cristo. Foi o Romeu que apertou o botão. Ficou todo colorido. Ficou colorido, as luzes, as pinturas. E não é legal que aí a gente faz essas coisas e as pessoas na rua vêm falar com você? Vem, Elas não têm muito as carinho, pessoas vêm. carinho e amor por você? Vem, pai, carinho, amor por mim. E como é que você se sente quando você vê isso? Eu me sinto alegria e pureza. Que legal. São as pessoas respeitando o autismo. Quando Lindo. Pessoal, eu tô com o site do autismoerealidade.org.br, que eles fizeram uma matéria super legal sobre várias perguntas e respostas sobre autismo. Eu vou ler com vocês aqui. Bom, vamos começar com uma pergunta básica, né? O que é o autismo? O que eles responderam? É um distúrbio neurológico que atualmente se encaixa no transtorno do espectro autista, e as pessoas com autismo possuem dificuldades na reciprocidade socioemocional, em comportamentos comunicativos não verbais e na interação social.
Então, o modo de interagir com o mundo é diferente para essas pessoas. Por exemplo, elas possuem dificuldade de iniciar e manter uma conversa e de manter contato visual. Além disso, há a presença de características de comportamentos restritos ou repetitivos. Isso pode ser por repetição de palavras ou frases, uso de objetos de maneira diferente da habitual, interesses por assuntos específicos, forte adesão a rotinas, sensibilidade a texturas, como tocar ou cheirar objetos de forma excessiva, entre outros. No caso do diagnóstico de TEA positivo, esses elementos estão presentes desde o início da infância, inclusive alguns sinais são visíveis antes dos 2 anos de idade, bem pequenininhos, causam prejuízo para o desenvolvimento e adaptação dessa pessoa. Quando a gente vê realities ou documentários sobre pessoas com autismo, você percebe que essa questão da falta de adaptabilidade natural, né, com comunicação não verbal, então você precisa falar mesmo para eles, né, então não é como, às vezes a gente conversa com o olhar, conversa com gestos, conversa com o corpo, para o autista isso é uma realidade mais diferente, né, um pouco mais difícil, então a gente tem que verbalizar. Tem uma série que eu gosto bastante da Netflix, que chama O Amor no Espectro, e lá tem vários casos de autistas em diferentes graus que procuram namoradas e namorados. E eles têm uma vida amorosa totalmente comum, 100% normal, típica. E só que a diferença é que como eles têm dificuldade nesse convívio social, no contato social, o trato, né, social, eles precisam ser ensinados. Então, na série é muito legal que aparecem pessoas explicando, olha, é interessante se você não arrotar na mesa, é interessante se você não falar que a comida tá ruim, não pode falar, fica chato. Ou então, quando a moça chegar, você a recebe, cumprimenta com um beijo no rosto, não pode beijar na boca sem perguntar para ela e tudo isso. São exemplos, né? Depende também do grau do autismo da pessoa. Outra pergunta, qual é a causa do autismo? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? As causas, elas não são totalmente conhecidas, como eu já falei para vocês. A pesquisa científica sempre concentrou esforços no estudo de predisposição genética. Eu acho que muitas pessoas ainda acreditam que seja por herança genética, porém, gente, já há evidências de que causas hereditárias explicariam metade do risco, entenderam? Então, fatores ambientais que impactam o feto, como estresse, infecções, exposição a substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez e desequilíbrios metabólicos, teriam o mesmo peso na probabilidade de aparecimento do distúrbio. Então, fica 50-50 aí, genética e fatores ambientais. Olha só como uma gravidez estressante para o feto pode ocasionar algo que a gente nem imagina, né? Quais os sintomas? Bom, depende, né, vai variar de um desenvolvimento diferente do que seria esperado para a faixa etária daquela criança. Alguns dos sintomas podem ser demora para começar a falar, evitar olhar nos olhos, não atender o chamado pelo nome, não apontar, não brincar com crianças da mesma idade, não brincar de faz de conta, não entender linguagem figurada, eles levam tudo muito ao pé da letra, brincar com brinquedos de maneira comum, por exemplo, ficar girando a roda de um carrinho, demonstrar maior interesse por objetos do que por pessoas. Depois de adulto, a gente até, às vezes, gosta mais de objeto do que de gente, né? Mas quando criança não é comum. Realizar movimentos repetitivos, choros inapropriados, sensibilidades a sons e não gostar de toque, entre outros, tá? Bom, se você desconfiar que seu filho tem autismo, o interessante é marcar um especialista. Se você desconfiar que você tem autismo, você deve marcar um especialista, e também à sua volta, existem mais pessoas autistas do que nós imaginamos, pessoas adultas não diagnosticadas. O diagnóstico, ele é mais difícil nas meninas do que nos meninos, acontece de muitas mulheres adultas, às vezes ainda não serem diagnosticadas, e em algum momento elas se pegam entendendo que isso era autismo, que aqueles sintomas que elas tinham era autismo, mas a probabilidade de terem meninos e meninas é a mesma. A diferença é que, estatisticamente falando, tem mais meninos com autismo por causa do diagnóstico nas meninas ser mais difícil, ok? E tudo isso, né, que a gente passou de informação aqui, não deve servir como uma hipótese diagnóstica, né, feita por você.
Você sempre tem que procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, neurologista, para que eles, com conhecimento técnico, possam, então, ver. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV CCMUG, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada, e também no meu canal, Psicóloga Sara Vieira, no YouTube, e peço também que você me siga lá no Instagram, @psicsaravieira, mande mensagem, que assim que puder eu respondo todo mundo, tá bom? Na semana que vem, então, eu espero você aqui no mesmo horário, na TV CCMUG, às 19 horas. Um beijo e até lá. A educação financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money.